versículos 39 ao 52. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, por gentileza. Enquanto isso, eu quero louvar a Deus pela alegria de estarmos juntos nessa noite, ser grato a Jesus pelo dom da vida, pela salvação da pessoa bendita dele, Cristo, nosso Salvador. Louvar a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe, pastor Eliseu. Deus abençoe, liderança, presbítero Helder, Diácono Tiago, presbítero Carlos. Deus continue abençoando. A minha oração, amigos, que Deus continue abençoando, fazendo prosperar muito o trabalho das nossas mãos, em nome de Jesus. Deus abençoe os músicos, líderes, todos os irmãos, em nome de Jesus. Irmão, olha aqui. Você promete orar por mim, amém? Preciso, irmãos. Essa semana os irmãos sabem, obrigado, Júlio. Os irmãos sabem que nós estamos com a responsabilidade, debaixo da bênção da nossa liderança, das aulas de teologia. Já fica um spoiler se alguém desejar conhecer. E essa semana não teve aula, porque misericórdia, a garganta foi embora. Nós trabalhamos essa semana debaixo da força que só Deus para conceder. Amém. Mas esse tempo, infelizmente, às vezes esfria, esquenta e tem bastante gente resfriada. Lembre de nós nas orações, amém? Amém. Nós precisamos da voz, que é um instrumento que Deus nos deu para ensinar a sua palavra. Deus abençoe obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu queria ler duas frases com vocês. E se vocês quiserem, esse slide vai para os líderes e os líderes distribuem depois. Escuta só. Uma vida sem objetivos ou sem propósito é uma existência triste, pois o homem é um ser historicamente movido a desafios. Então, se você é alguém que está aqui hoje, não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, ou você ainda não tem propósitos estabelecidos, eu quero lhe dizer com muito temor, Deus vai dar uma chacoalhada em você nessa noite. Vai para outra aí, por favor. Essa aqui é mais pesada. Quando não temos certeza do que queremos, qualquer coisa serve. Quer trabalhar com o quê? Sei lá. Qualquer coisa serve. Quer casar com quem? Mas sabe Deus. Então, o que vier. Quando você e eu não sabemos ou não temos convicção daquilo que queremos, que almejamos, que sonhamos e que estamos buscando em Deus, qualquer coisa serve. Amém? Dá uma olhadinha na sua Bíblia, por favor. Lucas 2, 39 ao 52. Quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, Jesus e seus pais, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, José e Maria, que Jesus vinha na companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, normal, coisa da época. E como não encontrasse, voltaram lá em Jerusalém em busca dele.
Aconteceu que, passados 3 dias, quantos dias? Quantos? A última vez, quantos? Acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as respostas. E quando os pais de Jesus o viram, maravilharam-se. E disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe mesmo. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que Jesus lhes dizia. Mas, porém, todavia, entretanto, Jesus desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, obediente. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os. Você pode dizer amém pela palavra? Amém. Esse texto é uma menção clara do propósito de Jesus, ou de um dos propósitos de Cristo. E daqui a pouquinho nós vamos pensar em alguns deles que são aplicáveis para nós. Eu trouxe algumas definições de propósito. A palavra propósito significa ter objetivos, ter finalidade de alguma coisa. Ter um propósito é ter um intuito ou uma intenção. Todos nós viemos para esse culto com uma intenção, sim ou não? A maior delas deveria ser louvar e adorar a Deus. Quantos estão aqui por isso? Propósito, irmãos, tem a ver com estabelecer, podemos dizer de forma simples, metas. Quem aqui nunca estabeleceu uma meta e percebeu que isso facilitou o processo? Já aconteceu isso com você? Olha, eu quero reservar uma graninha, porque nas férias eu vou passear em tal lugar. Aí você definiu o propósito, estabeleceu a meta, e isto facilitou o processo. Isso acontece na área intelectual, isso acontece na área material, profissional, isso acontece na área da saúde, isso acontece na área emocional e, inevitavelmente, na área espiritual. Se você não fizer, se eu não fizer um propósito de no dia do culto dos jovens, ou com os jovens, separar essas 2 horas para estar com os irmãos e adorar a Deus, se não fizermos esse propósito, nós não viremos. A gente não vem. Um está cansado, o outro vai passear, o outro vai viajar, mas você está aqui, por quê? Porque você tinha esse propósito. Se nós buscarmos, aqui nós estamos falando de significado das palavras, e significado de palavras mudam conforme os anos vão passando. Um exemplo disso é a palavra paixão, que no português ninguém usa mais, porque a ideia de paixão para nós é um amor passageiro, mas que o real significado de paixão é um amor verdadeiro e intenso. Isso acontece porque os significados vão mudando. Bom, Micael, o que é que a gente faz então para ver o que a palavra significa mais? Busque a etimologia. A raiz, a criação da palavra propósito é uma palavrinha
do latim proponere, da onde surgiu a expressão propor em português. E eu quero propor a você que você entenda que a raiz da palavra propósito significa colocar algo à frente das outras coisas. Propósito significa expor algo ou alguém em vista na frente de outras coisas. Vou dar um exemplo clássico. Quando você iniciou o namoro e você comprou a aliança, o pai da moça permitiu a mãe da moça em alguns casos, e aí vocês colocaram a aliança de compromisso. O que é que o casal está fazendo? Colocando aquela pessoa à frente de outras pessoas no quesito relacionamento. Isso é tão bíblico que quando nós nos casamos, todos que são casados aqui, Jesus disse: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma carne. O que Jesus estava ensinando? Deixar pai e mãe é fazer um propósito de iniciar outra família. E se o casamento é um propósito, você e eu estamos pegando o cônjuge e colocando à frente dos pais nessa etapa chamada casamento. Porque propósito é colocar algo, alguém, objetivos, metas à frente de outras coisas. Bom, Micael, Jesus falou sobre propósito espiritual, lógico que falou. Mateus 6,33: buscai primeiro o meu reino, e essas coisas da subsistência diária vos serão acrescentadas. O que é que Jesus está ensinando? Coloque a minha pessoa, Cristo, à frente de você mesmo, à frente de outras pessoas, à frente dos seus planos, à frente dos seus projetos, à frente dos seus... Coloque Deus à frente e estas coisas serão acrescentadas. O que Jesus estava ensinando ali é a realidade de se fazer propósito espiritual, de colocar Deus à frente de tudo e de todos. E o que Jesus faz, juventude, mocidade, adolescentes, querida igreja, o que Jesus faz em Lucas capítulo 2 é evidenciar desde a sua infância qual era o seu propósito. Por que isso? Porque apesar de não ser o momento ministerial de Jesus, apesar de Jesus ter consciência que ele ainda ficaria mais 18 anos em preparação, Jesus já tinha ciência do propósito para o qual o Pai o tinha enviado. É por isso que Jesus parece, a primeiro momento, desobedecer, entre aspas, os seus pais terrenos e ficar ali no templo, porque Jesus já sabia qual era o propósito para o qual ele havia sido enviado. Bom, Micael, eu tenho alguns sonhos, eu tenho alguns projetos, e Deus sabe até os que você tem guardado na gaveta. Deus conhece até aqueles que você riscou, porque você disse: isso aqui é demais para mim. Deus conhece até mesmo aquelas metas e objetivos que você planejou há anos atrás e disse: os anos passaram, esses aqui vão ter que ficar de lado. Deus conhece. E eu preciso lhe dizer que todos esses que você projetou, se estiverem, se estão alinhados aos propósitos de Deus para a sua vida, eles vão acontecer. Agora
que é melhor para cada um de nós. Um exemplo disso, o profeta Ezequiel: sangue de sumo sacerdote, família de sumo sacerdote, morando na cidade do sumo sacerdócio, Jerusalém. Aí Deus olhou para ele e disse: não vai dar. Esse sonho não tem jeito, Ezequiel, porque na Babilônia não tem templo, na Babilônia não tem altar do holocausto, na Babilônia não tem sacrifício. Então esse sonho, Ezequiel, não tem jeito. E aí, Deus? E aí que eu projetei que lá você será o meu profeta. Isso porque todas as vezes que Deus frustra, não se espante, Deus frustra alguns dos nossos sonhos, projetos e propósitos. Mas todas as vezes que Deus frustra um dos seus propósitos, objetivos, metas, fique tranquilo, porque Ele tem algo melhor reservado para mim. Você acredita nisso? Descansa no Senhor, meu Deus. Agora, e por favor, eu queria pontuar com vocês 3 coisas que propósito tem a ver. Diga assim comigo: propósito tem a ver com identidade. Por que isso, meu Micael? Porque Jesus sabia quem Ele era. Deixa eu fazer uma pergunta incômoda para você. Você sabe quem você é? Você tem convicção quem é você? Jesus sabia muito bem quem Ele era, queridos. Ele sabia que como homem Ele era filho adotivo do José, nascido da moça que até então era virgem, Maria. E como Deus, Ele sabia que Ele era o Filho unigênito do Pai, que desceu em carne para salvar a humanidade dos seus pecados. Satanás, ele mesmo, ele vai colocar ou tentar, porque nunca conseguiu. Satanás foi tentar colocar em dúvida a identidade de Jesus para ele. Sabe por quê, irmão? Olha aqui. Satanás não quer colocar a tua identidade em dúvida no teu amigo, no teu vizinho ou no teu parente. O diabo quer que você duvide que você é filho de Deus. É ele que quer colocar a paternidade de Deus em dúvida no teu coração. E ele tentou com Jesus 2 vezes. Lá em Lucas 4, versículo 3 e depois no versículo 9: se tu és o Filho de Deus, manda a pedra virar pão. Jesus podia fazer sim ou não? Claro que podia. Pode fazer pó virar pão se quiser. Pode fazer ar virar pão, porque Ele é Jesus. Agora, o que é que Satanás está fazendo? Tentando colocar em xeque para o próprio Cristo a sua identidade de filho. Se tu és filho de Deus, lança daí para baixo. Irmãos, o diabo vai questionar a tua identidade e a minha identidade de filho de Deus. Não é só o diabo, viu? O mundo também vai questionar você, se você é filho. Isso aconteceu com Daniel e os 3 amigos lá na Babilônia. Na primeira leva dos judeus foram levados centenas de jovens. Só tem 4 que não comeu o manjar do rei. Cadê os outros? Cadê? Onde é que estão os outros amigos ali, os outros jovens? Estão em volta da mesa. Por quê? Porque perderam de vista a sua identidade como filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa.
da parte de Deus, da Bíblia para você nessa noite. Quem vive por propósitos estabelecidos em Deus, não aceita propostas de diabo, porque propostas de diabo pode matar a tua fome e a tua sede por um momento, mas é só o teu Pai que sacia a fome da tua alma, do teu interior. É só o teu Pai que tem a paz, a alegria, o gozo que você precisa, a calmaria do teu coração. É só o Pai que tem. Então quem vive por propósitos estabelecidos em Deus, não vai se distrair com as propostas do diabo. Bom, Micael, qual é o maior erro de Sansão? É ficar ouvindo proposta para todo lado e se esquecer do propósito que era ser um pequeno sol, ser luz em meio às trevas e livrar Israel das mãos dos filisteus. Aí alguém diz assim, pastor Eliseu, mas ele livrou Israel das mãos dos filisteus por 40 anos. Deus queria livrar Israel das mãos dos filisteus por definitivo através de Sansão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer viver algo bom em Deus, ou você quer viver tudo que Deus tem para você viver? Porque se nós nos contentarmos a nos distrair com as propostas, pode até ser que nós vivamos algumas coisas boas, mas o que Deus tem para os filhos é uma vida extraordinária. Agora, irmãos, o Pai vai confirmar a identidade de quem é filho. No caso de Jesus, a Bíblia diz que os céus abriram, o Espírito em forma de pomba desceu, e a voz do céu diz: este é meu filho. Jesus não duvidou que ele era o filho unigênito do Pai, porque ele ficou no propósito que o Pai tinha para ele. Mas eu preciso lembrar alguém aqui nessa noite, que você não foi chamado para ser um bastardo, você não foi chamado como obra do acaso, você não está aqui porque você é um acidente de percurso. O Senhor é o teu Pai e você é filho. Vou repetir: o Senhor é teu Pai e você é filho. Agora, propósito também tem a ver com prioridade. Diga comigo: propósito tem a ver com prioridade. Está no texto bíblico. Porque Jesus precisou, entre aspas, irmãos, Jesus precisou, entre aspas, quebrar a regra de voltar com os familiares ao término da Páscoa e ficar mais 3 dias em Jerusalém. Sabe o que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está, presbitário, se afastando da multidão. Jesus está se afastando daquele aglomerado de pessoas para o momento em que ele estava só. Bom, Micael, está falando que solidão é algo bom? Não estou falando de solidão, estou falando do conceito de solitude. Porque enquanto alguém pode se sentir só e em solidão em meio a centenas de pessoas, a solitude é a capacidade de entender que de vez em quando você precisa ter um tempo com você mesmo, você e Deus. E nessa vida corrida em que estamos, isso quase não acontece. Nessa correria maluca que nós vivemos, isso quase não existe. Agora, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está se ausentando da multidão
voltar ali para Nazaré para focar nos seus objetivos. Agora eu pergunto e você me responde: voltar para casa com a família era algo bom ou algo ruim? O que vocês acham? Quem acha que era bom? Quem acha que era ruim? Aí tem sempre um terceiro grupo que eu nunca sei o que acha. É todo lugar. Tem opção 1 e 2. Aí tem um terceiro grupo que tem a opção 3 sem resposta. Nenhuma das alternativas. Olha só, queridos, voltar com os pais era algo bom, algo lícito, algo maravilhoso, galera. Era algo aplausível. Mas o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai abrir mão um pouquinho de coisas lícitas, de coisas boas, para focar nos seus objetivos, para focar naquilo que 18 anos depois seria o propósito dele ter vindo à terra. Deixa eu dizer uma palavra para você, e depois, se você quiser, vale até repostar isso. Quem é capaz de abrir mão de coisas boas temporariamente, vai estar apto a viver coisas extraordinárias permanentemente. Eu sei que é mais palestra do que pregação, mas deixa eu entregar uma palavra de Deus para você. Deus quer que você viva, não coisas boas em pequenos momentos. Deus quer que você viva coisas extraordinárias em muitos momentos da sua vida. Quantos acreditam nisso? Vamos aplicar? Assistiu um filme, um seriado, pecado, sim ou não? Desde que não seja um conteúdo que vai ferir a santidade, a moralidade, os princípios bíblicos e éticos, é um momento de lazer, é um momento que você vai esvaziar a cabeça e ficar ali, perder 2 horas. Eu particularmente, irmão, assisto hoje, daqui 10 minutos não lembro nada. A irmã Ellen para isso é muito boa, memória afiada. Começa o filme, ela diz: já assistimos, vai acontecer isso, fulano é o vilão, fulano é o bonzinho. Como é que pode, gente? Toda vez que eu assistir o filme de novo, vai ser a primeira vez. Agora, é algo lícito passear, gente. Opa! Passear, bom ou ruim? Lá vai os crentes. Comer, bom ou ruim? São coisas boas, são coisas lícitas. O sábio escreve lá em Eclesiastes que essas coisas são até dom de Deus para os seres humanos aproveitarem e se alegrarem em alguns momentos. Agora, nós precisamos entender que para viver os propósitos que Deus tem para nós, de vez em quando nós vamos ter que abrir mão de coisas boas e lícitas. Bom, Micael, dá um exemplo. Deus disse que vai me usar, Deus disse que vai abrir a porta, eu vou trabalhar na obra, vou ganhar almas. Olha, irmão, eu tenho a chamada. Aí procura o pastor, procura o dirigente: pastor, eu tenho a chamada está ardendo no meu coração. E você está fazendo o quê? Eu estou esperando em Deus e estou lá dormindo, comendo, bebendo e esperando Jeová. Vai acontecer, pastor? Irmão, Deus disse que vai me dar o dom, eu vou tocar um instrumento, eu vou falar a palavra. Olha, Deus disse que vai me dar um casamento abençoado. E o que é que você e eu estamos fazendo em relação ao propósito que Deus tem para nós? Porque, irmãos, se nós ficarmos na comodidade, na zona de conforto, comendo, bebendo, dormindo, Deus pode ter 1 milhão de propósitos para nós. Estes propósitos não se tornarão uma realidade em nossas vidas. É por isso que às vezes você vai precisar abrir mão um pouquinho para ler um pouquinho. É por isso que
quando você vai precisar desconectar o 3G, o 4G, o 12G, sei lá, o Wi-Fi e conectar lá. Aí alguém vai mandar mensagem e vai falar assim: rapaz, você demorou, hein? Eu demorei. Mas você não usa celular? Eu uso. Mas de vez em quando eu abro mão de coisas boas para viver coisas extraordinárias. De vez em quando eu abro mão de coisas lícitas para desfrutar de algo sobrenatural. Se você priorizar aquilo que é um propósito na tua vida, querido, é questão de tempo para as coisas fluírem e acontecerem. Vou aproveitar o ensejo para falar sobre emagrecer. Se você não priorizar, levantar meia hora mais cedo e fizer uma caminhadinha, não vai. Não vai. Vou pegar uns bem magros agora. Aleluia. Se você não priorizar, espratadas com força, não vai. Olha com Micael, eu vou passar no vestibular. Eu tenho certeza que eu vou passar no vestibular. Você vai, se você priorizar isso. Se você fizer um propósito de estudar todos os dias, se dedicar todos os dias, Deus vai potencializar a tua mente, a tua inteligência, aquilo que você estudou, e o propósito vai se alcançar. Termino, diga comigo: propósito tem a ver com suportar os processos. Por isso que eu coloquei aí no telão resiliência. Por mais que nós nos dediquemos e nos esforcemos, há um tempo estabelecido por Deus para que os propósitos se concretizem. Até mesmo no âmbito natural, se você inicia uma faculdade, são 4 anos de curso, são 5 anos, são 6 anos, há um tempo estabelecido, e neste período nós precisamos suportar os processos. Jesus impressionou os doutores da lei com 12 anos. O texto bíblico que nós lemos diz que eles ficaram admirados. O texto bíblico diz que os pais de Jesus ficaram maravilhados. Bom, Micael, então Jesus já pode pregar? Não, ele vai voltar para casa. Legal mesmo. Olha, Jesus impressionou os doutores, impressionou os pais. Agora Jesus é o pregador do tempo. Nada disso. Mais 18 anos de preparação. Por que, irmãos? Porque mais importante que o tempo em que os propósitos vão se cumprir é o quanto nós estaremos preparados para viver os propósitos. Jesus se preparou 30 anos, pregou só 3, mas já vão para 3.000 anos que os ensinos dele estão aqui. Nós nos preparamos 3 dias, pregamos 3 anos e queremos acontecer alguma coisa em 30. Nós precisamos aprender com Jesus que para que os propósitos de Deus se cumpram, nós precisamos estar preparados. Eu creio que Deus está preparando você. Eu creio que Deus está me preparando. Eu creio que Deus está nos preparando. Porque quando chegar o tempo de Deus, você não vai perder a oportunidade. Você vai estar pronto para viver o que Deus planejou, os propósitos que Deus colocou no teu coração. Você e eu estaremos prontos para vivermos. Diga assim comigo: quem sabe o seu propósito, não está preocupado com o quanto está demorando. Agora vamos no pessoal. Diga assim: eu sei a minha identidade de filho. Eu sei o que eu devo priorizar. E eu sei que o tempo
que os propósitos se cumpram, está nas mãos do meu Pai. Que Deus abençoe você. Deus abençoe o Jadef. Deus abençoe o Ciadef. Deus abençoe a Dedelei Fernandópolis. Em nome de Jesus.